Agora, como que funciona um processo de fossilização? Vou pegar o exemplo de rochas sedimentares, que é o que onde nós mais encontramos fósseis. Aí vocês estão vendo um peixinho numa rocha, ali está o peixe mais especificamente. Ou seja, quando houve a formação desse fóssil, não havia nem a rocha, e o peixe também não estava fossilizado. Houve um processo de fusão dos dois. Então você tem um animal e essa lama, os dois solidificando simultaneamente. Então vamos estudar um pouquinho a respeito do processo, só para nós entendermos. Primeiro, animais quando são encontrados fossilizados, como por exemplo esse peixe, foram animais que foram soterrados vivos na lama. Isso é um processo muito interessante. Nós sabemos que o processo foi de soterramento, foi rápido, porque tem todas as características de enclausuramento e morte por asfixia. A maior parte dos fósseis tem essa característica. Você percebe que o animal não assim, morreu bonitinho, ficou caído de bracinho cruzado, com florzinha, não existe isso. O animal quando morre, você pode ver que eles estão geralmente estão contorcidos, ou alguma coisa aconteceu, como se ele estivesse querendo se libertar, querendo escapar. Normalmente morte por enclausuramento produz isso. Algo que é muito interessante, porque peixes, por exemplo, quando eles morrem, no meio da lama e tudo mais, eles liberam amônia. Amônia causa a precipitação do cálcio. Começa a haver uma troca de elementos químicos. Em pouco tempo, essa estrutura do peixe começa a se solidificar. Em quanto tempo, mais ou menos? Em média, 36 horas. Fósseis são formados rapidamente. Esse negócio que o fóssil se formou em milhões de anos, isso é um exagero. Por exemplo, nós, ao pesquisarmos por aí, de vez em quando você encontra um fóssil de um peixinho. Então, está aqui o fóssil do meu peixinho. O pessoal diz, não, esse peixe morreu e foi lá para o fundo do lago. Vamos estudar isso daí. Como que se forma um fóssil de um peixe assim? Então, vamos tirar algumas ideias erradas. Primeiro, fósseis não se formam em milhões de anos. Os processos normais de decomposição orgânica precisam ser alterados. Isso é um ponto muito importante. Segundo, a maior parte dos fósseis, eles literalmente estão em rochas sedimentares, o que implica em terem sido enclausurados por muita água e muita lama. Agora, algo que é fascinante é que nós encontramos esses fósseis em todos os continentes do planeta, fósseis em rochas sedimentares. Você não precisa ser um grande cientista para imaginar que talvez, com tanta água e tanta lama, e tantos fósseis, pareça até que esse planeta já esteve embaixo d'água. Não precisa ter um PhD para chegar a essa conclusão. Porque a maior parte dos fósseis são fósseis encontrados em rochas sedimentares. Rocha sedimentar implica em muita água e muita lama. Como você tem fósseis no planeta todo, você sabe que alguma coisa deve ter acontecido. Agora, o que é fascinante a respeito disso é que esses fósseis se formaram rapidamente, porque o enclausuramento, esse processo de soterrar, tem que ter sido rápido. Agora, fósseis na maioria contam como um ser vivo morreu e não como ele viveu. É importante nós sabermos qual a história registrada no fóssil. Nós temos muitas propostas erradas por aí. Vamos voltar lá no nosso peixinho. O nosso peixinho? As pessoas dizem o seguinte, um fóssil de peixe aconteceu assim, o peixinho estava nadando, de repente ele, morreu, foi lá para o fundo do lago, o fundo do rio, daí os sedimentos foram cobrindo e com a pressão, tudo mais, fez com que o peixinho virasse um fóssil. Essa é uma história triste. Não sei, assim, me faz até chorar. Por quê? Porque peixe, quando morre, ele boia, meus amigos. O peixe boia e é arrastado pela correnteza, ele não vai para o fundo do lago. Depois, quando entram os processos de decomposição orgânica, daí sim ele vai, mas ele já vai todo detonado lá para o fundo do lago. Tem um outro negócio que é interessante, pega um peixinho, coloca no fundo de um rio. Vocês já conhecem, sabe quanto de deposição, mais ou menos, de sedimentos se forma no fundo de um rio por ano? Sabe quanto que precisaria ter aqui em cima para esse negócio ficar selado, pressionado e tudo mais para virar um fóssil? Sabe quantas toneladas de terra precisaria ter em cima dele? Vocês vão perceber que aquilo que estão contando para você sobre os fósseis não bate. O dinossauro caiu, ficou lá na beirada do lago, daí ele foi sendo soterrado gradativamente e virou um fóssil. De que jeito? Você precisa de toneladas de terra em cima do bicho lá para ele poder virar um fóssil, senão ele decompõe. Enterre uma pessoa, quer dizer, melhor, enterra um gato, vai. Senão você vai pensar no seu marido ou sua mulher, ele não quer ser culpado de nada por aqui, mas pega um gato, pega um cachorro aí.
Pega esse animal, melhor ainda, vamos pegar o peixe. Vai lá no supermercado, compre um peixe, leve um peixe para sua casa, cave um buraco de mais ou menos um metro, vamos ser bem generosos aí, 1 metro, coloca o peixe lá embaixo, tá? E coloca a terra em cima. Daqui uma semana, tira o peixe e faz um peixe assado. Esse peixe que está lá embaixo. Uma semana depois você já vai ver o estrago da coisa. Porque o processo de deterioração é rápido. Então, para você ter uma preservação muito boa, como nós temos dos fósseis, isso significa que algo anormal aconteceu. Processos normais fariam o quê? Com que o animal ou a planta viesse a se decompor.